Vamos lá. Nós estamos hoje no 136º dia da exposição bíblica, Epístola aos Efésios. O tema de hoje é: Filhos, obedecei aos vossos pais. Efésios, o capítulo é o de número 6, versículo de número 1, que diz assim: Os filhos obedeçam ou obedecei aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Pode se assentar, sempre exaltando ao nome de Jesus. Pais responsáveis e amorosos, filhos respeitáveis e obedientes, é resultado de uma vida controlada, dominada pelo Espírito Santo. Depois de trabalhar a questão conjugal, marido e mulher, Paulo tem instruções claras e saudáveis para o bom andamento do lar e o relacionamento entre pais e filhos. Veja, esta epístola foi enviada para toda a igreja, no seu contexto geral. O apóstolo contava com as crianças no culto, porque ele está dando uma instrução aqui para pais e para os filhos. Então é como se o ministro estivesse ali ministrando e as crianças estivessem do lado dos seus pais participando do culto. Então veja, o Senhor conta com as crianças dentro do culto. E deu, aqui no caso, instruções diretas a elas, as crianças, junto com os seus pais. A primeira sentença, a primeira oração do texto que nós vamos trabalhar é esta: Vós filhos, sede obedientes. Aqui é um imperativo que quer dizer é um mandamento, é uma ordem, né? Aqui, sede obedientes, ou obedeçam, ou obedecei a vossos pais no Senhor. Primeiro, a palavra aqui, filho, é teknon, no grego, que é uma criança, filho de um pai ou uma mãe, né, no caso, descendente, alguém que tem as características de outra pessoa também. Uma abordagem aqui geral sobre os filhos. Eu vou dar um resumo aqui, tá bom? Primeiro, os filhos são projetos de Deus na terra. Ser pai e mãe é uma missão. Então eu vou repetir isso aqui que é muito importante. Os filhos são projetos de Deus na terra. E ser pai e ser mãe é uma missão dada por Deus. 1 Timóteo 2,15, a Bíblia diz que a mulher será preservada através de sua missão de mãe. Então perceba, por que as mães não geram simplesmente filhos, mas geram projetos de Deus? Porque eles se tornam instrumentos de Deus para ganhar vidas para o céu. Então os filhos são grandes instrumentos de Deus que testemunham a sua glória, pelo menos eram para ser. E aí, se não estão sendo, precisam ser restaurados esse plano de Deus. A obra de Deus, ela começa antes da criança estar no ventre. Antes do ser humano estar no ventre, antes da criança estar no ventre, a obra de Deus já começou na vida dessa pessoa. Está escrito em Jeremias 1,5, quando Deus disse: antes que fosse formado no ventre da tua mãe, eu te conheci, te santifiquei e às nações te dei por profeta. Dei ali, ou seja, os filhos são um presente de Deus dado na terra. Glória a Deus, aleluia. E também, olha só, a partir do ventre, Deus separa esses filhos para um grande propósito. Você vê isso em Gálatas 1,15, Paulo falou que a partir, né, ele está dizendo, desde o ventre de minha mãe, Deus me separou e me chamou para uma grande obra. Então ali separar é designar para um propósito. Então todos os filhos têm uma designação de Deus para uma grande finalidade de louvor e glória ao seu nome. E ainda, no ventre já começa a capacitação de Deus. Olha só que coisa tremenda. Já desde o ventre Deus começa a capacitar as crianças. Aonde eu tiro isso? Lucas 1,15. João Batista foi cheio do Espírito Santo ainda no estado fetal. Ele estava no ventre da sua mãe. Por isso que os pais, quando, no caso são crentes já no Senhor, quando está no período da gestação, tem que pôr as mãos na barriga e profetizar, liberar as bênçãos, profetizar palavras de vitória, porque ali já começa uma capacitação de Deus sobre o teu filho. ou no caso a tua filha. Segundo,
Os filhos, eles têm um grande potencial. Os nossos filhos, eles são um grande potencial na mão de Deus. E isso nós vemos em Gênesis 25, 23, quando Rebeca, esposa de Isaac, ela tinha gêmeos no seu ventre. Só que havia uma luta dentro do ventre dela, ela havia ali uma agitação, e ela ali passando uns apertos na gravidez, foi perguntar a Deus, mas por que eu estou vivendo esses apertos aqui na gravidez? Aí Deus falou para ela que você está carregando no seu ventre 2 nações. Olha só que Deus falou. Deus não está dizendo que você está carregando 2 filhos. Deus olhava aquelas crianças como 2 poderosas nações. Olha o potencial que um filho tem. O que é isso? Um filho tem um potencial de um governo. O que tem numa nação? Tem um governo que rege todo o povo. Um filho tem a capacidade, ele tem a força de um exército, porque uma nação tem um exército que vence reinos. Olha o potencial que um filho tem. E ainda mais, um filho ele tem um grande potencial de produção. O que uma nação não consegue produzir, irmão? Então veja a capacidade, o potencial que um filho tem. É por isso que todo filho que se encontra em Deus, ele se torna uma dinamite na mão de Deus, para demolir com as obras das trevas e ser um ramo frutífero na presença do Deus Todo-Poderoso. E o reino de Deus, o governo de Deus está sobre a vida dele, e ele vence batalhas, tá certo? Terceiro, todos os filhos precisam ter um encontro pessoal com Deus, porque em Gênesis 8, 21, a Bíblia diz que os pensamentos ou imaginação do coração do homem é mau desde a meninice. Então, desde pequenino você já vê a inclinação ruim que as crianças têm, que o ser humano, todo ser humano tem, e ninguém escapa, tá certo? Ninguém escapa disso. Então já há uma inclinação maligna, pecaminosa. E isso começa desde muito cedo mesmo. E a Bíblia ainda diz que, e por isso, claro que essa criança precisa ter um encontro com Deus. Logo, as crianças devem ser alvo da nossa evangelização. A nossa, como pais cristãos, né, como servos de Deus, nós temos uma grande missão de evangelizar os nossos filhos e ganhar eles para Cristo. É um trabalho árduo, mas Deus dá essa graça. As atitudes de uma criança revelam o coração dela. Olha, eu vou repetir isso aqui. As atitudes de uma criança revelam o seu coração e o caminho que está trilhando. Já desde pequenininho, você começa a ver o proceder daquela criança, e você vê ali como que está caminhando. Porque tem criança, escute, tem criança que você ensina uma vez e é uma coisa, é uma obra de Deus que não tem explicação. Você ensina uma vez, você não precisa nem dar-lhe uma surra. Você ensina uma vez, ela obedece o que você está falando. Agora tem criança que você fala uma, você fala 2, você fala 3, e ele não te ouve. E aí você dá cintada, você dá varada, você faz, e parece que é um negócio terrível. Tem umas que não, que você, só de você falar, ela nunca mais vai voltar a fazer aquilo, porque ela tem um coração inclinado a obedecer. E eu falo isso porque dentro de uma casa, eu sou de uma casa que éramos em 5 irmãos, né? Éramos 5 irmãos. O mais velho sempre foi mais trabalhoso, ele sempre foi mais trabalhoso. Mas eu me lembro, né? Eu me lembro, aqui, isso aqui eu estou dizendo porque é pertinente, porque nenhum filho é igual ao outro, tá? Cada um tem. Em casa tem um que é mais agitado. Não sei se vocês viram hoje o pastor William. Você vê como ele é agitado? Vê como que eu sou totalmente diferente dele? A gente se parece na fisionomia, mas na postura não tem nada a ver. Ele conversando, ele parece que ele está brigando. Ele conversa brigando. Eu sou uma pessoa muito calma, tranquila, assim. E eu me lembro uma vez, e isso, você vê que é um comportamento desde muito novo. Eu sempre fui na minha, assim, sempre fui na minha. Até porque eu sou tímido, eu consegui vencer a timidez agora, no Evangelho, Deus lidando, apacentando centenas e centenas de pessoas, aí Deus vai nos capacitando. Mas eu me lembro uma vez, eu fiz algo indevido na escola, não era crente, e eu dei mau testemunho na escola. E aí minha mãe foi chamada na diretoria. Ela pegou e olhou assim para mim e disse: meu filho, que vergonha, nunca mais faz a sua mãe voltar lá. Sabe quando que minha mãe voltou na escola? Nunca mais voltou na escola por causa de alguma coisa que eu fiz de errado. Só falou uma vez, ela não me bateu naquela dia, ela conversou comigo. E eu fui ouvir ela, nunca mais eu fiz aquilo.
Então você vê que já é, agora a gente viu o mais velho principalmente, que eu estou dizendo aqui, meu Deus do céu, não era assim, não era desse jeito. Então você vê que aqui é um trabalhar, e não tem explicação isso, não tem explicação, meu filho, depois da questão do pecado, e assim cada filho é diferente de outro filho. Então você nunca pode esperar de um filho a mesma coisa do outro, você nunca vai trabalhar com um filho do mesmo jeito que você trabalha com outro. Tá certo? Sempre vai ser diferente. E até mesmo para ganhá-los, é estratégia diferente também. E Deus dá tudo isso para nós, tá certo? Agora veja só como que é desde pequeno que começa a ver já as atitudes. Provérbios 20:11, só a leitura desse versículo. Ó. Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações. Então as atitudes da criança, você já vai começar a conhecer ela. Se a sua obra for pura e reta. Então você vê que tem criança que já é para frente, ele já engana, ele já mente, ele já passa para trás o amiguinho, ele já faz aquelas brincadeiras maliciosas, já desde pequenininho. E você vê que tem criança que, no bom sentido da palavra, que no popular brasileiro, um vocabulário rasteiro, que é bobinho, ingênuo, melhor usar. E você vê que é ingênuo, entende? Então, por quê? Porque aí você já vê que essa criança já desenvolveu ali a malignidade muito cedo. E você vê, por isso que é uma luta, tem criança que não gosta de cultuar. Ele luta para não ficar dentro do culto. Então já é um trabalho que nós temos que fazer. Entende? Aleluia. Quem está ouvindo aqui a palavra. Agora vamos lá, quarto. Aqui, dobre a sua atenção, gente. O grande desafio de criar filhos nesses últimos dias. Essa palavra chega a me dar arrepio. Segundo Timóteo 3, 1 e 2. Olha o grande desafio de se criar filho nesses últimos tempos. Ou nesses últimos dias. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, ou algumas traduções, difíceis. Guarda essa palavra. Agora olha o que diz aí. Eu só vou pegar essa parte, ó. Pessoas, homens desobedientes a pais e mães. Então veja, os últimos dias são marcados, a Bíblia diz que nesses últimos dias, nós estamos vivendo os últimos dias, é marcado por tempos difíceis e que filhos, pessoas não obedecem nem o seu pai, nem sua mãe, são pessoas obstinadas. Agora a palavra aí trabalhosos, escute isso aqui, essa palavra no grego é halepós, que significa duro, feroz, selvagem, perigoso, difícil de tolerar. Quantos pais dizem, eu não aguento mais essa criança, eu não aguento mais esse filho? É a dor dos últimos dias. Quando você fala, eu não aguento mais a atitude dele, eu não aguento mais ver ela dessa posição. Então veja, já está se cumprindo a Bíblia. Eu não vou nem pedir para você levantar a mão quem já passou por isso, seria desnecessário. Os últimos dias também são marcados por pessoas obstinadas, cruéis, perversas, indisciplinadas, sem controle. Esta palavra aqui que eu falei para vocês o significado, trabalhosos, sabe em que momento que ela foi usada? Ela foi usada para descrever os dois homens, Mateus registra 2, Marcos só 1. Fala dos dois homens, os endemoniados, os gadarenos. A Bíblia diz que aqueles homens eram tão selvagens, tão ferozes. É esta palavra aqui, trabalhoso, difícil, perigoso. É essa mesma palavra. Agora escute só isso aqui, dobre a sua atenção. Algumas características de pessoas e filhos que estão sob influência maligna. Em outras palavras, Paulo está dizendo, nos últimos dias haverá uma forte influência diabólica sobre as pessoas. E uma das marcas de uma influência satânica é os filhos que não obedecerão aos seus pais. Isto é uma marca de um filho que está sob influência diabólica, ele não obedece aos seus pais. E esta escuridão espiritual, este engano de Satanás, tem que cair da vida dessa pessoa. E quem é que vai tirar? Os pais não podem, só o Espírito Santo é que pode fazer. Só o Espírito Santo. Tá? Você tem que entender hoje isso de uma vez por todas. Os pais não salvam os filhos, os pais não têm poder de transformar a vida dos seus filhos espiritualmente. Não tem. Só o Espírito Santo tem esse poder. E é por isso que diz a Bíblia, nem por força
humana nem por violência, mas pelo meu Espírito. Agora vamos ver aqui algumas características de filhos, tá? E também de homens, de pessoas que são influenciadas ou estão possessas, porque alguns não estão possessos, mas estão influenciados. No caso, estão endemoniados do mesmo jeito. Agora vamos lá. Em Mateus 8, 28, eu só vou citando, se você que está anotando, é bom. Mateus 8, 28 diz que aqueles homens, eles eram tão ferozes, aqueles endemoniados que tinham espírito de legião, eram tão ferozes. Ferozes, ou seja, significa aqui o quê? Qual é uma das características dos filhos desobedientes que são influenciados pelo maligno nesses últimos dias? São filhos nervosos em extremos e briguentos. Eles são nervosos, briguentos e avançam nos seus pais. Um filho que avança no pai está endemoniado, tá? Um filho que tenta agredir o seu pai, sua mãe, é porque o espírito de Satanás, o espírito maligno, está atuando na vida deste filho. Essa é uma característica horrível. É qualquer coisinha, e muitas vezes a filha quer peitar, quer brigar. Tem uns que levantam a mão para dar na face dos seus pais. Esse aí está para lá de Bagdá. Marcos 5,3. A Bíblia diz que aqueles homens endemoniados, no caso, ele tinha, no caso, como Marcos diz, um só, né? Tinha a sua morada nos sepulcros. Olha outra característica aqui. O que é ter a morada nos sepulcros? São filhos que se ocupam com coisas mortas. Sepulcro é o lugar onde está morto. Então são filhos que estão se ocupando com coisas que são mortas, que não têm nenhum valor, nenhuma equivalência espiritual. E aí eles ficam ali dominados pela internet, gostam de filmes de terror e de violência. Então, você pode ver que eles são dominados e eles vivem 24 horas, se você deixar, em cima de uma internet e vendo coisas que não têm valor espiritual. Ele não está ali trabalhando em algo, se ocupando em algo que está fazendo ele crescer, está melhorando ele como pessoa, ou na vida com Deus, mas ele fica enfurnado, ouvindo coisas, vendo coisas. Sinal, outra característica desta geração que está sob influência maligna. Outra característica, Marcos 5,4 diz, a Bíblia diz que ele quebrava grilhões e cadeias, fazia ali grilhões e cadeias em pedaços, ou seja, filhos que não respeitam regras, que não respeitam leis, conduta no lar, na escola. Você pode ver que ele não respeita. Se coloca uma conduta, uma regra de conduta, ele fica furioso, porque está endemoniado. E a pessoa endemoniada, ela quer quebrar regras, ela quer quebrar leis. Ela não respeita. Entende? Porque, escute, e isso atrapalha a vida da pessoa. Porque se não respeita as maiores autoridades, que é pai e mãe, como que vai respeitar o professor na escola? Como que vai respeitar o pastor na igreja? É por isso que tem filho que vem para a igreja e não consegue se submeter ao pastor, porque não consegue nem se submeter aos seus pais dentro de casa. Outra característica, essa aqui, dobra atenção, gente, isso aqui é muito sério. Olha só. Marcos 5,5 diz que aquele endemoniado se feria-se com pedras. Olha só, essa geração influenciada pelo maligno vive com pensamentos de morte e suicídio. Eles são rebeldes, apronta e vem na cabeça: quero me matar. A minha vida é ruim, a minha vida não está boa. Aí eles dizem, me perdoa a expressão, eles falam, a minha vida é uma droga. Eles dizem isso. Por quê? Porque estão atormentados pelo maligno. Meu Deus. Eu tenho vontade de chorar lendo isso, como ali estávamos estudando. Por favor, eu não quero movimentação no templo, por gentileza. Marcos 5,9 ainda diz assim, ó, Jesus pergunta para aquele endemoniado, qual é o teu nome? Jesus pergunta, e ele responde o quê? Legião, porque somos o quê? Muitos. Olha a outra característica aqui de filhos ou pessoas que estão sendo influenciadas por Satanás. Eles não têm personalidade, são instáveis. Olha só, são instáveis. Veja, Jesus está dizendo, qual que é o teu nome? Ele falou, legião, porque somos muito, cada dia eu estou de um jeito. Cada dia eu quero me vestir de um jeito, cada dia eu quero fazer o cabelo de um jeito. Uma pessoa que fica muito mudando, diz muito sobre a sua personalidade. Você sabia disso aí?
Não é errado mudar para melhor. Claro que não tem erro. Mas você pode ver que uma pessoa que nunca se contenta, ela tem que mudar para cá. Aí ela muda para cá. Ela muda para cá. Aí ela pinta daqui, pinta dali. Isso fala muito da personalidade da pessoa. Você pode ver, você conhece uma pessoa, passa 30 anos e continua do mesmo jeito, cabelinho do mesmo jeito, a postura do mesmo jeito, só melhorando, né? Glória a Deus, diga glória a Deus aí. Mas eles são inconstantes, uma hora tá bom, outra hora não tá bom, uma hora ele fala assim, não, agora vai, daqui a pouco não vai de novo. Não, fala, agora eu vou tentar. Aí depois fica ruim, tá vendo? Isso são sinais fortíssimos. E agora ainda, encerrando essa parte, sobre os filhos, estou falando em geral aqui, tá? Uma abordagem geral. Marcos 5,15, a Bíblia diz que depois que ele foi liberto, ele estava assentado, vestido em perfeito juízo. Então, se ele estava assentado, significa que ele não se assentava. Isso fala de impaciência. Então, outra característica de alguém influenciado pelo maligno, essa impaciência. Outra coisa, vestido. Se ele estava vestido, é porque antes ele não andava vestido. Olha só, gosta de andar mostrando o seu corpo. Mostrando a moça gosta de mostrar a polpa do seu seio, a sua nádega. Ela gosta de deixar bem arrebitada, provocante. Isso é característica de alguém que está endemoniado, filho. Isso aqui é muito grave que eu estou denunciando aqui. E o menino também se vestindo de modo lascivo, muito apertadinho, muito coladinho. Não. E agora, em perfeito juízo. Olha só, se ele estava agora em perfeito juízo, significa que antes ele era inconsequente, leviano. Não media as consequências, fazia o que dava na telha e não pensava nas consequências que teria. Levante a mão direita, porque eu libero a primeira profecia. Haverá libertação sobre os filhos, eu profetizo. E você que concorda, diga glória a Deus por essa palavra. Vamos lá, quinto, os filhos são 5 coisas que os filhos são. Vamos lá, os filhos são herança, os filhos são fruto, os filhos são galardão, os filhos são flecha, os filhos são motivo de alegria. Diga aleluia. Vamos trabalhar esse ponto, Salmo 127, verso 3 ao 5, olha lá. Eis que os filhos são herança do Senhor. Se são do Senhor, não é nossa, tá certo? Então os filhos são um grande patrimônio dado por Deus aos pais, de valor imensurável. O maior bem que você tem não é a casa, não é o carro, não é a conta bancária, é os filhos que Deus te deu. Diga glória a Deus por essa palavra. Ele pode não estar como você queria que esteja, mas Deus está trabalhando nessa causa e o nome dele vai ser exaltado. Aleluia, glória a Deus. Segundo, os filhos são fruto do ventre. Olha lá. O filho, quando submetido à disciplina de seus pais, dará delícias à alma dos seus progenitores. Está escrito em Provérbios 29:17 que os pais devem castigar os seus filhos e ele dará delícias à sua alma. Tem pai e mãe que não corrige os seus filhos, não castiga. Não estou dizendo para você ser espancador, isso a Bíblia condena, jamais. E bater, escute, eu já errei nisso, porque já tive momentos que eu fui exortar os meus filhos, na verdade surrar, e eu percebi depois, Deus falou comigo, e eu estava corrigindo ele, mas não estava no meu coração amor. Depois o Espírito Santo me fez enxergar, ninguém falou para mim, foi o Espírito Santo que me fez enxergar, e eu ali fui corrigir ele, só que eu corrigi, de tanto que ele vinha fazendo bagunça, eu não aguentei explodir e deixei a ira tomar meu coração, e eu bati nele com ira. Não foi com amor, no sentido de que eu estou te batendo porque eu quero que você melhore, que você seja mudado, mas eu batia com ira no meu coração, dizendo, eu odeio isso que você está fazendo, e com ira, sabe o que eu fiz? Pedi perdão para ele. Pedi perdão, falei, me perdoa, porque eu pequei, eu errei nisso. Não errei de ter te dado uma surra pelo que você fez errado, mas errei na minha motivação, você me perdoa. Então, um pai, quando vai corrigir o seu filho com vara, com a cinta, como a Bíblia diz, não é o primeiro caso esse. Esse não é o primeiro caso. E nunca fazer isso quando está irado, porque se você deixar a ira tomar, você vai espancar, e você pecou. Então, às vezes é preferível, respira, conversa, ministra uma oração, depois vai lá e dá uma varadinha no limite, ou uma cintada, tá certo? No limite
da que a criança é suportável, para que fique para ele o quê? A lição. Qual que é a lição? Se eu fizer coisa errada, eu vou sofrer consequências. Essa é a lição que tem que ficar para ele. Tá certo? Glória a Deus. Outra coisa, os filhos também, a Bíblia diz aí que são o seu galardão. Você sabe isso aqui, eu só estou revendo isso aqui, eu estou falando porque é importante. A palavra usada para falar galardão, essa palavra era usada para falar de recompensa do soldado que voltava da guerra e do salário de um trabalhador. Criar filhos é uma luta, um trabalho árduo. É ou não é difícil você ganhar o salário mensal? É um trabalho árduo. Imagine alguém ir para a guerra para ganhar uma peleja. Imagine a luta que não é, filho. É uma questão de sobrevivência. Então criar filhos é luta, é guerra, é batalha, porque envolve um inimigo, o diabo, que quer destruir ele e a família. Então por isso que é uma luta. Mas a boa notícia é que os filhos são galardão, então vai ter recompensa. E qual é a recompensa? Deus te dará filhos preciosos diante da sua presença. Chama, Caia, levanta a mão que lá vai a profecia. Eu declaro com voz profética, em o nome de Jesus, digo, tu terás a recompensa, e a tua recompensa é essa: filhos e netos preciosos na presença de Deus. Glória a Deus. E quinto, olha lá, quarto, perdão, os filhos também são, versículo 4, o verso 4 diz, como os filhos são como flechas na mão do valente. Flechas vai sozinha? Tem que ser direcionado, os pais direcionam os filhos. E agora pega isso aqui, pelo amor de Jesus, usava-se a flecha para adquirir alimento pela caça naquela época, conforme vemos em Gênesis 27, 3 e 4, Isaac pede para o seu filho Esaú, e pegaram uma caça para ele, e ele foi com a flecha, arco e flecha. Isto é, filhos direcionados acertarão o alvo. Vou repetir: filhos direcionados pelos seus pais aceitarão o alvo, e serão a satisfação dos seus pais. Vamos lá, e os filhos ainda é motivo de alegria, porque está escrito no verso de número 5. E o que está escrito? Bem-aventurado o homem que encher deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Naquela época, quanto mais filhos você tivesse, mais força você tinha. Por trabalho manual, a renda da casa e ainda por defesa. Porque naquela época, se tinha a força do exército, estava no número de filhos que você tinha. Então, o que significa isso? Os filhos são bênção de Deus. Aqueles que temem a Deus, no caso, os filhos que temem a Deus, honram seus pais e são como soldados que guardam e testemunham o caráter de seus pais. Então, o modo de viver dos filhos, o que ele está dizendo? Está dando testemunho do caráter que os seus pais lhe deram, lhe ensinaram. Agora, o filho que sai desonra, fala mal dos pais, critica os pais, endemoniza os pais. Não, está errado isso aí. Está errado isso aí. Ainda que você, sendo crente, os seus pais não sendo, não faça isso, honre ao Senhor. Deus pode alcançar também os pais que não temem a Deus e transformá-los para a glória do seu nome. Agora vamos aqui, sede obedientes. Vamos lá, gente. A palavra obediente aqui, a palavra grega é hipakuo, que significa ouvir de cabeça baixa alguém. Você já viu quando você fala com um filho obediente? Ele baixa a cabeça e ouve. Agora veja só, também significa ouvir atentamente, prestar atenção. A obediência dos filhos aos pais é um mandamento divino. Filhos que obedecem aos pais tornam-se imitadores de Cristo, porque Cristo obedeceu o Pai Celestial. Então todo filho que obedece aos seus pais, seu pai, sua mãe, ele está sendo um grande imitador de Cristo, e está Deus sendo grandemente exaltado por isso. Está escrito, Colossenses 3:20, olha que diz: vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais. A única maneira que um filho não deve obedecer ao pai, por exemplo, o teu pai te incita, tua mãe te incita a mentir, te pega e fala, você tem que mentir, você não é obrigado a fazer isso. Te ensina a pegar o que não é seu, pegar coisa que é dos outros, roubar. Isso aí você não é obrigado a fazer. Tá? Tudo que contraria a palavra de Deus, eu já não sou obrigado a fazer. Tá? Agora, fora isso, o filho tem que obedecer aos seus pais em tudo. Em tudo, nem em algumas coisas, é em tudo. Porque isto é o quê?
Agradável ao Senhor. E aqui, agradável significa muito agradável, aceitável. É fazer com que Deus fique satisfeito. Então, quando o filho obedece os pais, ele se torna a satisfação de Deus. Está lá um filho que obedece o pai, e Deus está dizendo: eu me satisfaço com você, você é o meu prazer, porque você é obediente. E essa palavra, minha gente amada, essa palavra foi usada por Paulo para falar do nosso culto, Romanos 12:1, que está escrito: eu rogo-vos pela compaixão de Deus que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, o que isso quer dizer? Filhos obedientes são a satisfação de Deus, pois esse comportamento de obediência rende honra, glória e louvor ao Deus do céu. O filho que está obedecendo o pai está dizendo: eu estou cultuando a Deus em vida, eu estou oferecendo o meu corpo como sacrifício a Deus. E ao contrário disso também é verdade. O filho que não obedece aos seus pais, ele está fazendo um desserviço para o reino de Deus, está desonrando a Deus, está tirando, roubando a glória de Deus. E está sendo fédido às narinas do Deus Todo-Poderoso. Veja, Paulo diz que os filipenses obedeceram a ele em sua presença e também na sua ausência. Filipenses 2:12. Paulo glorifica a Deus falando: vocês obedeceram quando eu estava presente, e quando eu não estava presente, vocês continuaram obedecendo. O que significa isso? Filhos que obedecem aos seus pais na presença deles e na ausência deles serão honrados como José. E como que José foi honrado? José foi honrado na vida espiritual. Deus realizou grandes promessas e deu grandes sonhos para ele. Ele era um homem que tinha a capacidade de ter a revelação de Deus. Ele interpretava sonhos. Por quê? Porque honrou os seus pais. Na presença e na ausência. Quem era o filho que honrava o pai na casa? Dos 12 que ele tinha? José. Quem é que Deus fez as promessas? No filho que honrava os pais. Aí José, por força maior, foi levado da casa dos seus pais. Ele estava longe da casa dos pais, mas estava com o coração neles. Vou repetir isso aqui. O filho estava longe da casa dos pais, mas o coração estava grudado com os seus pais. Porque ele estava no Egito e poderia fazer o quê? Espera lá, meu pai não está me vendo, minha mãe, enfim, não tem ninguém me vendo, eu vou pintar e bordar, vou fazer o que eu quero aqui, agora eu vou bagunçar. Mas primeiro, ele temia Deus. Quando veio a oportunidade de ele pecar, ele falou: não faria isso com meu Deus. E por quê? Porque ele permaneceu nos ensinos do pai Jacó. Ele era um menino de caráter. E é isso que eu profetizo que Deus dá para os filhos nessa noite. Caráter ilibado. E ainda mais, olha só, o filho vai ser honrado espiritualmente, que obedece aos pais na presença e na ausência deles, vai ser honrado familiarmente. Deus deu uma família honrada para José, deu uma esposa abençoada e deu filhos. Olha o que ele falou dos filhos dele: Manassés, o Deus que me fez esquecer as minhas tristezas. Efraim, duplamente frutífero. Olha que família abençoada. É isso que Deus tem para você. Honra os seus pais, por que não honrá-los? Outra coisa, vai ser honrado profissionalmente, que é mais o quê? José entrou lá como nada, como escravo no Egito. O que ele se tornou? Governador. Deus colocou ele em grandes posições na terra. Aleluia. Levante a mão todos em geral, mas eu profetizo isso sobre a tua casa. Deus te dá filhos de honra, filhos honrados, abençoados, cheios da presença do Espírito Santo. Olha, um exemplo de filhos obedientes na ausência e na presença dos pais são os recabitas. Você, acredito que uma boa parte aqui acho que não ouviu ainda falar dos recabitas. Eu vou encurtar o texto, que é todo o capítulo 35. Quem nunca ouviu falar dos recabitas? Faça assim. Eita, vocês não lêem Bíblia não, gente? Olha, brincando. Eu sei que leram, mas esqueceram. Vamos lá. Os recabitas, aleluia, dá glória a Deus. Olha lá. Quem que são os recabitas? Escute, pega aqui, ó. Aleluia, glória a Deus. Eles tinham um pai chamado Jonadab. E esse clã da família chegou e falou para os filhos dele, deu alguma diretriz. Uma das diretrizes foi esta, ô Marcel. Eles disseram assim, ó: meus filhos, vocês não bebem vinho, nada da videira.
vocês não edificam casas, habitem em tendas, vocês não semeiem, e vocês guardem isso, guardem esses mandamentos. O pai deles falou, olha só isso aqui, passou 200 anos, quantos anos? 200, ou seja, passou várias gerações. Deus, o povo de Judá estava rebelde à voz de Deus, o povo estava fora. Aí Deus pegou e falou para Jeremias, Jeremias, vai lá no meio dos filhos de Jonadab, os recabitas, vai lá no meio deles, porque eu quero ensinar o que é obediência para vocês. Vai lá e pede para os recabitas, os filhos de Jonadab, fala para eles beberem vinho, vai lá, enche as taças, chama eles para o templo, ali para o átrio do templo, e fala lá para eles tomar vinho à vontade, suco de uva, tá? Fala para eles beber e ficar bem à vontade. Aí vem o texto, agora eu explico, vamos lá. Vai à casa dos recabitas, Deus fala para Jeremias, e fala com eles, e leva-os à casa do Senhor, e uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Jeremias preparou todo um banquete, pensa, taças cheias. Ô irmão, aqui suco de uva para o povo judeu, o povo de Israel, é sinônimo de delícias, de prazer, é muito maravilhoso o suco de uva docinho, que delícia. Agora, olha só que coisa tremenda, olha o que eles falaram. Jeremias foi, fazia 200 anos que o pai dele morreu, que tinha dado essa ordem, 200 anos, o pai morreu, mas os filhos permaneciam na obediência. Que a unção dos recabitas seja derramada aqui nesse lugar. Vamos lá. Mas eles disseram para Jeremias, olha lá, não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou dizendo, nunca bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos, vamos lá, e depois eu aplico, não edificareis casa, nem semeareis semente, não plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra, em que vós andais peregrinando. Versículo 8, obedecemos, os nossos pais já passaram, já morreram, mas o ensino deles permanece no nosso coração. E aí o que acontece? Por causa dessa atitude aqui, escute, dos filhos obedecerem os seus pais, Deus falou, os recabitas vão permanecer sempre na minha presença, nunca sairão da minha presença, sempre serão abençoados na minha presença. Agora, os filhos que não obedecem os pais nunca permanecerão de pé, estarão debaixo de maldição. Malaquias está escrito, o Senhor converterá o coração dos pais aos filhos, para que a terra não seja ferida com maldição. Quando há essa rebeldia dos pais contra os filhos, e também a irresponsabilidade dos pais com os filhos, para com os filhos, também há uma maldição. Agora escute isso aqui, vamos aplicar essa palavra, essas ordens, esses mandamentos que Jonadab deu para os seus filhos. Qual que é a aplicação aqui desses ensinos? Quando fala não beber, vocês não vão beber vinho, significa o quê? Não tome, tome prazer, na verdade, tome prazer na comunhão com Cristo, não nos prazeres do mundo. É isso que o pai deles estava dizendo para eles, vocês não devem tomar prazer nesta vida na terra, mas devem tomar prazer na comunhão com Jesus Cristo. Jesus não disse isso. O que Jesus ele disse? Eu não beberei do fruto da vide, até que tome convosco no reino do meu Pai. Ou seja, quando nós estamos ceando, o que nós estamos anunciando? O prazer da comunhão eterna com Cristo Jesus. Então abra mão dos prazeres da carne, dos prazeres terrenos, dos prazeres pecaminosos, pelo prazer da comunhão eterna. Alaxera macalácia com Jesus. Outra coisa, vamos lá. Olha, quando ele diz, oh meu Deus, não edifiquem em casa, mas habitem em tenda, sabe que o pai deles estava ensinando para eles? Não coloque o seu coração nesta vida, a vida é passageira. Busque uma morada interna. Habitar em tenda significa o quê? Eu estou aqui, mas amanhã eu já não estarei. Então nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra. Não pense você que vai viver o resto da sua vida aqui, não. Há uma vida eterna para ser vivido. Habita em tendas. Tem gente que está colocando tanto coração aqui na terra, que quando fala que Jesus está voltando, ele fica triste. Meu Deus, verdade. Senhor amado.
Uma vez eu ouvi um servo de Deus, um pastor, pegando e falando da revelação que teve, e eu vi aí depois falando que Jesus estava voltando, e a irmã chegou e pediu oportunidade, depois, oh meu Deus, aquilo lá foi um testemunho. Ela pegou e disse assim: Senhor, e dizendo para a igreja ainda isso, quando o pastor dizia que Jesus estava voltando, e eu dizia: Senhor, não volte não, porque agora eu não estou preparada. Aí como se Jesus dissesse: tá bom, eu vou esperar você ficar preparado e eu volto. Oh meu Deus, quanta ignorância. Habita em tendas, meu filho, tira o teu coração da terra. Enquanto estiver aqui, viva o bem de Deus, mas nunca coloque o coração. É como Daniel. Daniel foi exaltado na Babilônia, mas o olhar dele estava na onde? Em Jerusalém. Ele foi levantado a primeiro-ministro na Babilônia. Que posição, que cargo. Era um cargo de excelência, mas ele falou: eu estou sendo honrado aqui na Babilônia, mas essa não é minha terra, eu quero voltar para Jerusalém, eu vou para minha casa. Então prospere, seja abençoado, seja próspero, mas nunca coloque o teu coração na terra. Vamos lá. Isso aqui é muito glorioso. Quando ele diz assim: não semeareis, o que ele está falando para os seus filhos? Não semeie e não plante. Sabe o que ele está dizendo para os seus filhos? Ele está ensinando o que Jesus falou. Lá em Mateus 6, 26 ao 33, ele está ensinando o princípio do reino. E qual que é o princípio do reino? Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Aí o que Jesus ensinou? Por que vocês estão preocupados com comer, com beber, com vestir? Veja os pássaros, as aves, elas não semeiam e nem colhem, mas Deus as alimenta. E aí entra aquela palavra. E porque, veja, os teus passarinhos aprenderam o princípio do reino. Você vê qual é o horário que os passarinhos cantam? De dia, de manhã. Acorde de manhã, 6 horas da manhã, aquelas abençoadas estão cantando lá, dá vontade de meter a espingarda neles, atrapalhando minha comunhão, minha oração, minha leitura. Mas escute isso aqui. Por que os passarinhos, eles acordam cantando? Por quê? Porque quando eles buscam o primeiro reino, Deus prepara comida para eles. Aleluia! Aí eu pergunto para você já garantiu de hoje já, filho? Aleluia! Então, quando você vai buscando a Deus o seu reino, Deus vai acrescentando na nossa vida. Glória a Deus. Vamos lá. Eita. Versículo, voltando aí, versículo de número 1. Então, vós filhos, sede obedientes. Essa é a principal parte do estudo, tá? Agora encurta. Sede obedientes aos vossos pais no Senhor. O que é isso? Ser obediente aos pais no Senhor, na comunhão com Jesus, na presença de Jesus. Então o filho só vai conseguir honrar os pais se seguir o caminho do Senhor, tá? Se o coração do filho não está no Senhor, vai desonrar os pais. Vamos lá. Pais aqui no caso, a palavra grega aí para pais é goneos, que significa pai, mãe, progenitores. Pega isso aqui, gente. Os pais devem, primeiro, apresentar os seus filhos a Deus. Lucas 2, 22, Jesus foi apresentado. Segundo, os pais devem levar os seus filhos no templo para serem ministrados. Lucas 2, do 27 ao 35. Quando o Jesus encarnou, Maria, sua mãe, e o seu padrasto José, pegaram ele e levaram ele na onde? No templo. E quem que estava lá? O ancião. O Simeão pegou o menino nos braços. É o que os nossos obreiros, o que os nossos irmãos fazem. Os filhos vão passando, pega eles e vão ministrando a bênção deles. Jesus foi pego nos braços por Simeão. Sabe o que Simeão fez? Liberou um monte de palavra profética. Esse aqui vai ser levantado, e falou tudo sobre ali Jesus. Então os pais têm que trazer os filhos. Tem que trazer. Eu sei que nessa fase pequenininha, às vezes não cala a boca, pega e senta e levanta, você tem que grudar, mas ele vai acostumar. Você tem que colocar e ser teimoso com ele, colocar ele do lado. Você vai ficar aqui até ele pegar o jeito. Aí não, eu tenho 3 filhos, eu sei, eu tenho experiência, embora eu sempre fiquei do lado de cima, e minha esposa com a prova, né? Correndo atrás das crianças. Eu tenho que ser sincero, vou fazer o quê? E ela sempre correndo. Mas o que fez? Vai assim mesmo. Coloca do lado, uma hora entra no eixo, uma hora vai. Aí
o filho não para, chora, não vou no culto. Não, você está fazendo errado. Traz aqui para a gente ministrar neles, traz aqui para a gente abençoar eles. Essa palavra está fazendo sentido para nós ou não? Vamos lá. Também os pais devem dar exemplo de compromisso aos seus filhos. Em Lucas 2,41, a Bíblia diz que, no caso, a mãe de Jesus e o seu padrasto José iam a Jerusalém à festa da Páscoa. Os pais iam na festa da Páscoa. O que é isso? Essa festa era uma convocação de Deus para os cultos. Então, não ir às convocações de culto seria desonrar o Senhor e dar mau testemunho, mau exemplo em casa. Tem pai que cobra do filho, mas não congrega direito. Precisa acertar isso. Precisa acertar. O seu filho está vendo o seu procedimento espiritual também. Então dê exemplo de boa conduta. Dê exemplo de boa conduta na casa do Senhor. Porque a gente fala da rebeldia dos filhos, mas tem um monte de filho espiritual aqui que não obedece. Você fala uma coisa e faz ao contrário. Aí Deus fala, eu estou fazendo você sentir um pouco daquilo que você está semeando. Não é brincadeira isso não, minha gente. Os pais devem... isso aqui é muito importante. Isso aqui vai trazer uma libertação para muitos pais. Os pais devem, até certa idade, até o tempo da escolha dos filhos, escondê-los em casa do mundo, e quando forem adultos, eles vão fazer a própria escolha deles. Enquanto você pode, esconda os seus filhos na sua casa, do mundo. Tem pai e mãe que deixa o filho já pequenininho, vai na casa de um, vai na casa do outro, e nem sabe na casa de quem está indo. Está errado isso aí. Está totalmente errado, deixa ele o dia inteiro na rua, e você não sabe com quem que ele anda, Filho, as más companhias corrompem os bons costumes. As amizades ruins vão corromper o caráter. Não pode deixar o teu filho, vai na casa do amiguinho da escola, é crente. Se não é crente, você não pode deixar se aproximar. Tem que ensinar ele a trazer para perto de você. Quer vir em casa, vem, aí você vai estar de olho. Abre o olho, filho. Abre o teu olho. Agora escute isso aqui, Hebreus 11, 23 a 25, olha lá. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses. Quem escondeu ele? Por seus pais. Porque Faraó queria matar Moisés. Então o mundo quer destruir os nossos filhos. Olha só o versículo 24. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Enquanto os pais puderam, eles o quê? Esconderam. Mas tem hora que ele cresceu, já não dá mais para esconder. Já não dá mais, daqui a pouco você vai ter que liberar. Então, qual que é o aconselhamento que nós temos bíblico? É o efeito funil, mas é de baixo para cima, entende? Você começa rígido, aí vai soltando, até soltar de uma vez. Agora, se você fizer ao contrário, deixar solto demais e tentar ir fechando, a hora que ele estiver grande não vai dar. Então, você tem que fazer ele... Conquistou aqui confiança, aí solta mais um pouquinho. Obedeceu o horário de voltar em casa. Está andando em boa companhia, vai soltando mais. Esse é a recomendação bíblica. Agora veja, olha o versículo 25. Escolhendo, cresceu, ele tem a própria escolha. Então, enquanto eu posso, eu escondo eles em casa. É criança, é pequeno, eu vou esconder em casa. Não vou deixar ir na casa de qualquer pessoa. Não vou deixar ficar na rua à toa. Não vou deixar. Vou cuidar. Agora vai chegar uma hora que ele vai crescendo. Chega uma hora, está dentro de casa. Já tem 18 anos, mas está dentro de casa. Já ficou grande. Aí já começou a complicar. Se não entrou no caminho, já começou a complicar. Aí já está com... E eles, eu não sei o que dá na cabeça dos nossos adolescentes hoje. Eu quero fazer 18 anos. Eles acham que o mundo vai mudar se eles fizerem 18 anos. Quando você faz 18 anos, sabe o que você aprende? A pagar a conta. Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus? Escute,
Aí eles são tão cabeça dura que fala assim, eu sei do que eu estou falando. Eles pegam e dizem assim, não vejo a hora de fazer 18 anos, não vejo a hora de sair de dentro dessa casa logo. Deixa ir embora, deixa ir. Fez 18 anos, quer ir embora? Fala, vai. Você quer ir? É isso que você quer mesmo? Vai. O coração do pai fica apertado, não quer que o filho saia assim debaixo de rebeldia, quer que ele saia debaixo de honra. Todo filho deve sair da casa quando casar. Calabaçai. Casou, sai. Mas tem filho, veja se o pai do filho pródigo, o filho chegou, nem casou, rebeldão, me dá tudo que eu tenho que eu quero ir embora. O pai, você vê que a história não apresenta a mãe na história. Por que não apresenta a mãe? Até parece que a mãe ia deixar. Mas o pai pegou o quê? Não quer entrar nos costumes da casa, não quer viver como vive a casa, não quer viver no padrão da casa que é cristã, não quer? Fez 18 anos, tem o seu trabalho, quer morar sozinho? Vai lá, se vira, vai lá. Se precisar eu vou estar às horas, que nem o pai, vou receber de braço aberto. Só que, então, o que os pais têm que entender? Você não pode salvar teu filho. Não adianta, tire o seu coração disso. Eu sei que todo pai sofre, claro que sofre, é normal, é um filho, é parte de você, é o seu bem, você o ama. Não tem pai, por mais que o filho seja rebelde e traz tanto desgosto, mas o pai ama, o pai e a mãe amam incondicionalmente, é filho. Entende? Não concorda com as atitudes erradas, mas escute isso aqui. Olha o que um pai ou uma mãe deve fazer. E o que ele deve fazer? Deve fazer que nem Joquebede e Anrão. Pega o cestinho chamado oração, betuma ele com as promessas e com a fé, e solta ele no rio da vida, e deixa que o Espírito Santo vai cuidar. Ele quer ir lá no mundo, quebrar a cara, quer ir lá, porque é assim, eu sei do que eu estou falando, não é um nem dois. Eles pegam e dizem, mas eu quero, meu coração está no mundo, e ele enche a boca para dizer, meu coração está no mundo, eu quero o mundo, eu quero pôr meu shortinho, a minha chatinha, eu quero pôr a minha decotinha, eu quero pôr o meu top, eu quero sair, eu quero a noitada. Então vai de uma vez, mas tem uma coisa, haverá consequências que serão danosas por toda a tua vida. Abre o teu olho, não deixe o Satanás colocar barreira na tua vida. Isso é engano, isso é mentira. Você está sob o efeito da serpente e não está vendo que os seus pais estão guerreando por você por amor, para que você não quebre a cara. Os pais têm experiência de vida. Era como na rassúria, irimi rassai. Aleluia, o filho cresceu e Moisés tomou a escolha. Qual é a escolha? Vou viver com Cristo, não quero gozo do pecado por pouco tempo, quero Cristo. Eu estou profetizando agora, esse vai ser o fim do seu filho. A escolha do teu filho, da tua filha, vai ser esse. Eu quero Cristo, eu quero andar com Cristo, eu quero Jesus. Grita, você que é pai, diga, a escolha dos meus filhos sempre será Jesus Cristo. Adore a Deus se você crê nessa palavra profética. Era macala baracanda shai, stai que a dar que a faça, stai que a blobe baracanda arabacaia. Eu vejo Deus mudando a rota da rebeldia. Deus está aceitando o trilho hoje. Aleluia. A Bíblia diz que foi pela fé, pastor Marcos. É pela fé. Aí um filho sai de casa, fora da presença, que é mundo, e o coração está todo lambento, sujo. Aí o pai, com dor no coração, oh, meu filho faz isso. E o filho vai sem dó do pai, sem dó da mãe. Eles não têm dó de ninguém. Você pode ter dado amor, ter dado a vida, se lascado no bom sentido aí de labutar para dar o melhor para eles. Eles nunca valorizam. Ainda sai e ainda bota a culpa em você, que a vida deles é triste por causa de você, demônio sujo. Eles pegam e falam, eu sou assim infeliz por causa de vocês, que vocês me obrigaram a ir para a igreja, fazer isso. Você acha que eu não conheço essa história, não? Essa história é velha. Esse demônio é velho, que fala na boca deles, é muito velho. Estou sentindo forte Deus aqui. Os pais também devem esconder espiritualmente os seus filhos, como
O Joás foi escondido na casa do Senhor. Atalia queria matar, porque ele tinha sangue real. Ele seria o rei de Israel, do lado sul, Judá. E aí Atalia pegou e falou: vamos matar ele, porque ele tem sangue real. Está vendo por que o diabo quer matar os filhos? Porque sabe que Deus chamou eles para o reino. Só que o seu filho tem promessa de governo de Deus. Aleluia. Meu Deus, eu estou tomado aqui. Olha a profecia. Olha a profecia que Deus está dando aqui agora. O espírito de Atalia, que quer matar os filhos, aleluia, está sendo repreendido. O teu filho vai reinar com Cristo. Se você quer, dá um brado de glória a Deus nessa noite. Vamos lá. Glória a Deus. Os pais têm o dever de educar os filhos. Escute isso aqui. O dever de educar os filhos não é da igreja. O dever de educar os filhos não é da escola. O dever de educar os filhos é os pais. A escola, a igreja só ajuda nessa tarefa. Mas é nós que temos o dever de cuidar dos nossos filhos, educar eles. É nós. Tá certo? Olha só, existe um filho. Pensa num homem de Deus, Davi. Só que ele não era um bom pai. Você sabia que Davi não era um bom pai? Ele não era um bom marido nem um bom pai, mas era um homem de Deus. Só que agora você vê por que hoje nós precisamos do estudo bíblico? Às vezes você pode ser de Deus, mas aí você não vai ser um bom pai e uma boa mãe. Está vendo como que é importante? E o que adianta, sei lá, matar gigante e depois sair com Betseba? A arruaça que o inimigo fez dentro da casa de Davi. É uma batalha o negócio, meu. Agora, olha só, ele foi um pai displicente. Não é toda vez por questões do pai. A questão é do filho que é rebelde e não quer entrar no ensino do pai. Mas eu estou dizendo aqui, no caso, o problema foi Davi, nesse caso aqui, 1 Reis 1,6. Olha o que os pais devem fazer, devem educar. Ó. E nunca Davi, seu pai, o tinha contrariado. Davi nunca contrariou um dos seus filhos, chamado Adonias. Como o pai nunca contrariou, ou seja, tudo que o filho pedia, ele dava. O filho nunca ouviu um não do pai. O que vai ser de um filho que nunca teve limite? O que vai ser de uma coisa dessa? Não aprendeu a se frustrar dentro de casa? Filho, o mundo está recheado de frustração, filho. Se você não ensinar o teu filho, ferir ele no sentido de quê? Do ego dele. Qual que é o ego dele? Eu quero. Você fala, não dou. Não, mas você pode me dar, mas não quero. Agora não é o momento. Você está ferindo ele. Você está contrariando ele, mas num bom sentido, porque você sabe que aquele momento não é o momento dele ter aquilo que ele quer. Agora, a palavra contrariado aí no hebraico, atsav, que significa ferir, magoar, dar forma, moldar. As pessoas de bem e de caráter tiveram pais que lhe ensinaram a ter limites, que a vida não gira em torno deles, e nem todo dia ele vai ouvir sim. Quando você diz um não para o teu filho, você está moldando o caráter dele. Quando você dá limite para o teu filho, você está formando ele um homem, uma mulher decente nessa vida. Há um dado, eu ouvi esses dias, agora eu não lembro a fonte, por isso que eu não vou citar. Mas você sabia que fizeram uma pesquisa? Sabe quais são as pessoas mais influentes desse mundo, pessoas de bem, que tiveram pais chatos? Na concepção deles são chatos. Tal horário você tem para voltar para casa, não vai fazer o que quer. São essas pessoas que se tornaram bem para a sociedade. Agora o filho não tem hora, não tem regra, faz o que quer, ouve o que quer, fala o que quer. Esse aí vai ser uma porcaria. Me perdoa, mas não tem outra palavra para dizer. Olha só isso aqui. Os pais, além de dar, devem ser bons exemplos. Olha só, Deus deu como exemplo a Isaac o seu próprio pai Abraão. Gênesis 26, 5. A Bíblia diz, Deus quis dar um exemplo de obediência para Isaac. Sabe quem que Deus pegou? O pai dele. Deus não pegou alguém de fora, Deus falou, é alguém dentro da tua casa. E Deus falou para Isaac, ó, seja obediente como teu pai. Foi obediente a mim. Já pensou? Então os pais devem não só dar, mas devem ser bons exemplos. O maior bem que os pais deixam para os filhos não são financeiros, mas um legado de fé e de caráter. Vou repetir porque alguém não entendeu. O maior bem que os pais deixam para os filhos não são os financeiros, mas um legado de fé e de caráter. 2 Timóteo 1,5, Paulo fala, eu trago à tua memória a fé não fingida que habitou
primeiro na tua mãe e na tua avó, e agora habita em você. Timóteo era como a raça, era macachéria. Ele herdou da sua mãe, foi geracional. A avó dele crente, mulher de caráter. A mãe dele crente, mulher de caráter. E ele se tornou também. Agora, a fé não fingida. O que é fingida? Uma fé não hipócrita. Ele não era hipócrita. Por quê? Porque herdou. Esse foi o legado. Olha, se você não conseguir deixar 1 centavo para o teu filho, deixa o caráter. Aleluia. Se você não puder deixar um bem, um imóvel, não tem problema. Deixa uma vida temente a Deus para ele como legado. Esse é o maior legado que ele vai receber na vida. Começa a se escute, eu vi de um homem que é ímpio, nem crente não era. Ele pegou e ele foi em tal lugar e ele pegou uma coisa, roubou. E aí ele voltou para casa e mostrou para o pai dele, todo cheio de alegria, aqui e tal. Onde você pegou isso? Ele abaixou a cabeça e falou, peguei em tal lugar. O pai dele olhou para ele assim e falou, eu estou decepcionado com você. Eu nunca senti tanta vergonha como eu estou sentindo agora. Vamos lá. Pegou o menino, pegou o pertence que ele pegou e foi lá. E foi lá pedir perdão. Sabe o que aconteceu? Hoje ele é um homem. Sabe o que ele conta por aí para onde ele vai? O caráter que o pai dele ensinou ele a ter. Ele não lembra de outra coisa. A coisa mais marcante que ficou na vida dele é esse: o meu pai tinha caráter. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Agora isso aqui para a gente começar a ir para a conclusão. Por fim, os pais devem lutar por seus filhos. Devem lutar, porque às vezes os filhos estão como a filha de Jairo. Está lá, moribunda, perto de morrer. Mas o pai se humilha, o pai adora, o pai chora aos pés do Senhor. O pai reconhece que nenhum dos recursos que tem pode socorrer o filho, mas Jesus pode socorrer o filho. Os pais lutam pelos filhos como a mulher cirofenícia, que chega diante de Jesus e fala: Senhor, tem misericórdia, minha filha está terrivelmente endemoniada lá em casa. Quantos pais que vêm para os cultos e o filho está por aí fora e está com o coração, às vezes está aqui dentro, mas está com o coração virado. Imagine como não fica um coração de um pai. Só que aquela mulher foi aos pés de Jesus. Enquanto Jesus não atendeu ela, ela não parou de gritar. Não pare de clamar pelo teu filho. Não pare de gritar pela tua filha. Deus vai lhe atender, Deus vai lhe socorrer, Deus vai tirar ele dessa situação. Essa venda dos olhos dele vai cair, essa mentira vai cair. Não desiste dele. O inimigo está tramando para matar ele e levar ele para o quinto dos infernos. Luta por ele. Eu sei que a hora que dá vontade de se arrancar os cabelos dele, eu sei. Mas aguenta firme, Deus vai honrar a tua fé. Os pais devem lutar pelos filhos, como aquele pai que tinha um filho, que o espírito maligno jogava ele no fogo, jogava ele na água. O que é isso? O menino não tinha equilíbrio. Só vivia nos extremos. Só nos extremos, fogo e água, é extremo, um do outro. Só que ele não andava equilibrado. Outro sinal de alguém endemoniado, nunca encontra equilíbrio. É sempre extremado. Cuidado com isso, hein? Agora escuta isso aqui. Aquele pai chegou, levou para os discípulos não puderam fazer nada. Aí chegou diante de Cristo e falou: ajuda, olha a situação dele. Aí o pai falou: desde quando ele sofre com isso? Ele falou: desde quando muito novo. E Jesus falou: você pode crer? Tudo é possível ao que crê. Aí isso que me encanta, o pai com lágrimas dos olhos começa a dizer: eu creio, mas ajuda na minha incredulidade. Ele estava dizendo: eu creio que tu pode salvar o meu filho, mas eu não estou tendo força para fazer mais nada por ele. Aí sabe o que acontece quando um pai e uma mãe não tem mais força? Jesus entra com a dele. Jesus entra com a dele, liberta o menino e ele é uma bênção para a glória do Senhor. Pega essa profecia que Deus me deu agora. Isso aqui, ó. A Bíblia diz que, olha só, o menino foi agitado, ó. Ele foi agitado pelo espírito maligno e foi liberto. Eu estou profetizando, a situação parece que piorou, né? Lá, tem pai que está vivendo isso, parece que piorou. Mas essa agitação é porque a libertação está perto. Recebe isso, é profecia para a tua vida, tá? Vamos lá. A oração pode desenhar o futuro dos filhos. Guarda, repete isso comigo. A oração
de um pai, de uma mãe, pode desenhar o futuro de um filho. Aleluia. Desenha o futuro dos seus filhos na oração, na presença de Deus. Como assim desenhar? Ore para o teu filho, você que tem uma menina, fala: Deus, prepara para ela um varão de Deus, um homem de Deus que vai cuidar dela, que vai temer ao Senhor. Já ora pelo relacionamento dos seus filhos, ora pela empresa que eles vão trabalhar, ora para que eles tenham um encontro, ora, desenha o futuro deles. Aí é uma questão de você ter fé. Às vezes você está orando e não está acontecendo visivelmente aquilo que você está orando, mas vai acontecer. Vai desenhando o futuro dele na oração, filho. E agora, encerrando essa pequena parte, encerramos agora. Tem alguém aqui ainda? Fala alguma coisa aí, irmão. E aí diz o texto, porque então obedecei, os filhos, obedecei aos pais, os vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Vamos lá. Justo aqui é de dikaios, que significa justo, direito, reto, aprovado por Deus. E denota um homem, no caso aqui, no contexto, um filho correto, que confia em Deus e guarda a palavra, guarda a lei de Deus. É também estar de acordo com o que Deus quer. Então, ser justo é estar de acordo com o que Deus quer. Olha isso aqui. A obediência no lar é o antegozo da vida eterna. E a rebeldia, uma prévia do inferno. Vou repetir. A obediência no lar é um antegozo da vida eterna. E a rebeldia é uma prévia do inferno. E eu vou dar a base bíblica para encerrar. 2 Pedro 3,13. Olha só isso aqui, como que a obediência no lar é um antegozo da vida eterna. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Aí, dikaios. Então veja, esse é o ambiente da eternidade, um ambiente de justiça. Então o pai quando cuida do filho, o filho quando honra um pai, o ambiente do céu está sendo ministrado dentro da casa. Irmão, tem coisa, escute isso aqui. Uma pessoa pode passar a dificuldade que for, mas se ele tem um apoio da sua família, ele é tudo. É assim ou não é? A pessoa pode estar passando, na moinha, mas se ele tem o seu marido, sua esposa, seus filhos do seu lado, não, nós estamos juntos com você, pai. Não, mãe, nós estamos... irmão, não tem outra coisa mais forte que isso. Porque o nosso Deus é um Deus de família. E é isso que nós vamos viver na eternidade, esse poder maravilhoso de Deus, da conduta reta, justa, temente, da aprovação de Deus. Agora, ao contrário disso, a rebeldia, veja só, 2 Tessalonicenses 1,8. Vamos lá? Como labareda de fogo, Deus, tomando vingança. Vingança é justiçar. Deus vai fazer justiça e tem um sentido de satisfazer a justiça, dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho do Senhor Jesus Cristo. Obedecer aos pais, isso é o evangelho. Se um filho não obedece ao pai, ele está cavando a sepultura dele, mas não é simplesmente morrer fisicamente, está cavando a sepultura do inferno. Então, veja, um filho rebelde, você já está tendo uma prévia do inferno já na sua... Porque um rebelde é ou não é? Você que tem a experiência de ter alguém rebelde dentro de casa, isso vira ou não vira um inferno dentro de casa? Você fala, faz isso aqui, ele não faz. Faz desse jeito, ele não faz. Ele contraria tudo. Isso vira um inferno, filho. É ou não é? Isso é horrível. Isso é horrível. Cria um monte de contenda. Aquela casa vai ficando entrevada. Aí... as pessoas vão ficando de mau gosto, cara fechada, parece que foi batizada no vinagre, no limão. Meu Deus. Filhos obedientes criam um ambiente celestial no lar e garante um futuro glorioso na eternidade, na esperança de Jesus Cristo, ou em Jesus Cristo. Eu quero profetizar nesta noite, Deus vai criar um ambiente eterno, celestial. Olha aí, alguém está recebendo. Dentro da tua casa, todo espírito de rebeldia, de rebelião, de obstinação, Deus irá repreender. Deus está repreendendo, porque Ele é poderoso para fazer esta grande obra. Diga bem forte, obediência! E agora encerrei. Eu encerro com esta palavra, Provérbios 1, 8 e 9. Filho meu,
ouve a instrução de teu pai, e não deixes a doutrina de tua mãe, porque coroa, diadema de graça serão para a tua cabeça. Olha lá, filhos que honram os seus pais receberão uma coroa de graça de Deus. Deus levantará a tua cabeça, você vai ser cheio do favor do Senhor, cheio da glória do Senhor, cheio das bênçãos do Senhor, cheio da graça, da graça.